Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2021, quinta-feira. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Estamos hoje aqui apresentando o programa, eu, Eliel Queiroz, e a minha companheira de rádio, Marilza de Andrade, trazendo nossa convidada, Isabel Conceição, administradora, especialista em terceiro setor e cooperativismo, brasileira, natural de Vertentes, Pernambuco, voluntária da Conscienciologia desde 1993 e docente do Laboratório Grupal de Técnicas de um Ano Mais de Vida. É bom também para os ouvintes acessar, né, através do Facebook, sempre RCI, o aplicativo app Sempre RCI, o site semprerci.com.br, rádio 1320 AM. O tema da entrevista de hoje é a CCCI e a Unicim, célula do Estado Mundial, segundo o Paradireito, com a nossa convidada Maria Isabel Conceição, e eu passo agora para a Marilza para dar início à nossa entrevista com a nossa convidada. Boa tarde a todos. Eu sou Marilza de Andrade e eu tenho aqui do nosso lado a Isabel Conceição como nossa convidada de hoje. A professora Isabel é muito bem-vinda ao programa Conteúdos do Paradireito. É um prazer muito grande tê-la, senhora, aqui com a gente. E, professora Isabel, a gente queria saber o que é realmente a união das instituições conscienciocêntricas internacionais, a Unicim. A gente sabe que a senhora é cofundadora dessa, foi a primeira gestora da instituição e ainda trabalha lá, né, nos dias de hoje. Então, eu penso que a senhora tem uma experiência muito grande, não só da conscienciologia, mas de todo esse mecanismo que a Unicim representa dentro do max mecanismo que é a conscienciologia. Então, a gente queria saber como isso aconteceu e as necessidades que impuseram que fosse criada essa instituição. Bom, boa noite a todos. Obrigada aí, equipe, pelo convite. Sempre é bom compartilhar um pouquinho das nossas experiências e aprender também nesse fazer. Eu quero fazer um esclarecimento. Eu não sou a fundadora da Unicim, eu sou a segunda gestora. Eu pensei que fosse a primeira, professora, então desculpe. Eu pensei que fosse a primeira gestora. Eu sou a primeira mulher, né? O primeiro foi João Aurélio Bonassi. Sim. Sou a primeira gestora, é verdade, mas o primeiro gestor foi João Aurélio. Então, a Unicim foi fundada em 22 de janeiro de 2005. Naquela ocasião, havia 6 instituições conscienciocêntricas já estabelecidas. E constatou-se que estava na hora de ter uma espécie de raia, onde as ICs não se perdessem nos meios, que tivesse um fim comum, um propósito, que é a consolidação e a teática da conscienciologia no planeta. E, nesse sentido, teve vários estudos, né, naquela ocasião, orientados pelo professor Valdo, e chegou a criar uma espécie de ONU, né, positivamente falando. A União das Instituições Conscienciocêntricas, ela se assemelhou à ONU, e tanto que o cargo principal é secretário-geral, como é a ONU. E quem ocupa as pastas são comitês, são coordenadores e comitês executivos, entende? E, nesse sentido, foi muito positivo, porque não é garante, mas calça o paradigma consciencial, a prática teática do paradigma consciencial. E, sem fazer ingerência, naturalmente, o papel dela é de articulação paradiplomática dos diferentes, respeitando as individualidades, sem fazer ingerência, procurando unir as pessoas, compor, compartilhar os trafores. E tem sido um esforço
é muito exitoso até certo ponto, e mais de 50% com certeza. Professora, me diz uma coisa, a Unicim, por acaso, evita ou consegue evitar dissidências de grupos da Conscienciologia? Consegue, é para isso que ela existe. Nem sempre, né, óbvio, porque o ser humano é livre, e nossa pauta, nós nos unimos nas instituições individualmente pelo princípio da livre adesão. Livre adesão significa que a pessoa é livre para entrar e sair a hora que ela sentir vontade. Então, isso é muito respeitado tanto nas pessoas físicas, no trabalho voluntário, quanto no trabalho de grupo, pelas instituições. Agora, na verdade, eu acho que eu me expressei errado. Eu penso que seriam a evasão das ideias da Conscienciologia, que fossem usadas por terceiros. Não dá para garantir. A ciência, a Conscienciologia é uma ciência, e qualquer pessoa pode fazer uso desses preceitos, desses conceitos, construtos, como psicologia, como qualquer área da ciência. O que ocorre é o seguinte: a chancela da coerência com os pressupostos teóricos da Conscienciologia, direto da fonte, né, que é do Valdo, conosco, aí sim, as instituições, elas se filiam à Unicim e se comprometem a desenvolver suas atividades dentro dos pressupostos do paradigma consciencial. Então, nesse sentido, tem um carimbo, sim, carimbo Unicim. Okay. Ela precisa para poder ser... A chancela é dada publicamente no Conselho das Instituições Conscienciocêntricas. Sim, então, é feito certificação das ICs, é feito certificação de cursos da Conscienciologia, tudo com diploma, com uma signa específica para aquela atividade. Muito bom. Muito bom mesmo. Professora, e qual é o organograma da Unicim? Como é que funciona? Qual é a distribuição das funções lá dentro? Então, a Unicim, o nome já diz, é a união de todos. Somos todos voluntários da Conscienciologia. Ela abarca as instituições. A união das instituições conscienciocêntricas é o conjunto de instituições, ou ICs, afiliadas à Unicim. Ou seja, hoje nós temos 24 associações, né, compondo esse organograma. Na verdade, a Unicim, ela é um núcleo que sustenta o sistema Unicim. O sistema Unicim é o todo, tá? Entendi. O núcleo é aquela IC muito restrita, muito reduzida, que dá suporte técnico-operacional para que toda a elencologia individual e grupal desenvolva suas potencialidades em prol das vivências da Conscienciologia, em prol da reurbex, lógico, da reurbanização extrafísica e planetária. E a Unicim hoje, como instituição, ela tem, a diretoria dela chama secretariado. Ela é composta de um secretário-geral e 5 comitês executivos. E alguns componentes de um desses comitês, que é o comitê administrativo, que aí tem o que toda IC tem: financeiro, comunicação, voluntariado e assim por diante. Tá. O que acontece no sistema Unicim? Aí tem as 24 instituições conscienciocêntricas, com suas lideranças, com as suas peculiaridades, com as suas diferenças, e elas se unem, e aí é orquestrado pela Unicim em conselhos. Então, nós temos 12 conselhos atuantes, que vêm os líderes das áreas específicas dessas instituições, se reúnem, deliberam em conjunto e tomam decisões para a CCCI, para a Comunidade Conscienciológica Cosmética Internacional, para nós todos usufruirmos, vamos dizer assim, de uma maneira mais leve as normativas que nós mesmos criamos para nós mesmos, enquanto grupo autorregulador. Então, esses conselhos não é a Unicim, sim
divulgado amplamente pela Unicim. São conselhos da CCCI, ancorados na Unicim. Sim, uma célula da Unicim, né? Cada IC é uma célula que compõe a Unicim. Agora, exatamente. Me diz uma coisa, professora. Qual o perfil do voluntário para trabalhar, para voluntariar junto com a Unicim? Olha, o que a gente tem percebido é que a pessoa, para ficar no holopensene político, porque a especialidade principal da Unicim é parapoliticologia, depois vem a paradiplomacia, a conscienciocentrologia, que são os grupos, né? Ela é eminentemente formada e orquestrada de grupos, e a extrafisicologia, que é o processo da parapercepciologia. Ela é bem chancelada pelo Conselho dos EPICONs, né? A paradiplomacia, a parapolítica e a cosmoética são subespecialidades do paradireito, da paradireitologia, né? E então, por isso que eu queria muito, né, apesar de ter uma admiração muito grande pela professora Isabel, eu gostaria muito que falasse sobre esse assunto, queria muito trazê-la aqui, porque eu sei que a senhora detém muitas informações praticamente de todos os corpos da conscienciologia. Né? Obrigada, estou à disposição. Então, é um prazer muito grande tê-la aqui hoje com a gente. E então, a pessoa precisa ter esse perfil de um paradiplomata. Porque o que acontece? Nos comitês da Unicim tem um comitê que ele é paradiplomacia, que é justamente para fazer os assentamentos dos conflitos intergrupos. Né, para fazer a interlocução, propiciar a ambiência para que as pessoas conversem, que ponham na mesa aquilo que está mal parado e chegue a um bom êxito. É lógico que nem sempre a gente é exitoso, porque grupo é grupo, tem toda uma história plurexistencial, mas a maioria das vezes tem dado muito resultado e a maioria das pessoas nem fica sabendo que houve conflito entre grupos. Exatamente esse é o papel da paradiplomacia. Fazer silenciosamente, calmamente, as coisas acontecerem. Mas o que a gente percebe é que todos os integrantes da Unicim, se não tiver uma certa pacificação íntima, uma anticonflitividade íntima, uma predisposição para cuidar mais do outro do que si próprio. O apaziguamento, né, professora? Esse perfil é fundamental. E principalmente discrição. Não pato-pensenizar. Se ela tiver um rasgo de pato-pensene um contra o outro, ela vai comprometer o resultado daquelas reuniões paradiplomáticas de acertos intergrupos. Então, professora, é muito importante ter a rigidez pensênica. Tá. Explica para a gente o que é pato-pensene. Nós estamos falando numa rádio AM e o programa depois vai para o Facebook, vai para o YouTube. Então, explica para a gente o que é pato-pensene rapidamente, que nós temos a nossa pensata de hoje. Pato-pensene, o pato é de patologia, doente, degradado, é um pensamento, sentimento e energia comprometido, tendencioso. Então, nós precisamos aprender a pensar o melhor dos outros, olhar o melhor, focar naquilo que é positivo, naquilo que é o melhor, enfim. E na hora que você olha o lado pior, ele cresce, não tem jeito. Realmente, professora. Professora, então eu vou ler a nossa primeira pensata de hoje e depois a senhora faz o favor de comentar. Pode ser que não dê tempo de comentar nesse bloco, aí o nosso amigo Eliel vai tomar conta disso, eu faço a leitura, se não der tempo, ele encerra esse bloco e a senhora comenta no próximo bloco. Pode ser assim, professora? Com certeza. Tudo bem, a pensata de hoje os políticos humanos vivem se digladiando por meio de 3 poderes básicos: o preconceito dos costumes, as leis da jurisprudência e as competições comerciais e industriais.
A paradireitologia melhora esse quadro existencial intrafísico a partir do Código Pessoal de Cosmoética, o CPC, e do Código Grupal de Cosmoética. Essa pensata é do Lexon de Orton Pensata, na entrada de poderes, na página 1318 da primeira edição. Eliel, dá para ela comentar? Não, ela pode comentar. Olha, realmente a maioria das pessoas, elas são instigadas e motivadas à competição. E o papel do paradireito, que é além do direito, é respeitar as diferenças, as singularidades e compor, né, exatamente com os talentos dos diferentes. A parapolítica, que além da política, que é uma política mais ética, que é o que a gente pretende, né, praticar na Unicim, praticamos, né, pretendemos e praticamos, pelo menos exercitamos isso, pretende exatamente minimizar ao máximo essa degladiação, essas brigas, essas competições. E nossos fóruns paradiplomáticos ocorrem em grande escala num ambiente chamado colegiado de intercooperação. Isso é muito avançado. E daí caminharmos para um protótipo do Estado Mundial. Ok, muito obrigada, Eliel. Bom, fazendo só um comentário, um fechamento desse primeiro momento, eu achei mais interessante, Isabel, é a questão dos bastidores, né? A Unicim como um processo de facilitador dentro das ICs, né? Dentro das instituições conscienciocêntricas. Então, é um papel que, embora não tenha o objetivo de aparecer, mas é no sentido de fazer uma cooperação e uma conexão entre as partes. Isso é muito bacana. E aí, eu vou trazer, então, os nossos comerciais, tá? Então, vamos para os nossos comerciais, voltamos daqui a pouco com a Marilza e eu, e você também, tá? Então, obrigada. Vamos fazer o primeiro intervalo agora. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Bom, voltamos a apresentar o programa do Conteúdo para Direito, da RCI, Rede Comunicadora do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Paraná. Aí, Marilza e eu vamos dar prosseguimento a esse bate-papo com a Isabel Conceição, com o tema CCCI, Unicim, Célula do Estado Mundial, segundo para Direito. Marilza, segundo bloco. Bom, nós estamos aqui de volta com a professora Isabel Conceição, nos dando assim, muito esclarecimento de o que é a Unicim, né? Porque existe uma aura assim, de mistério em cima do como é, como não é. As pessoas não têm assim, muita informação, porque por ser um trabalho de mais relevância, um trabalho mais de retaguarda mesmo dentro da conscienciologia. Então, professora Isabel, eu estava querendo que a senhora falasse um pouco da importância, do significado da Unicim para a comunidade conscienciológica internacional, cosmoética e internacional. Nós constatamos que muita gente desconhece o papel da Unicim exatamente por ela trabalhar no anonimato, discreta, né? E aí criamos uma atividade chamada Visão Geral da Unicim, que é levada todo segundo sábado do mês, se não me engano, e está aí também veiculando na mídia. Então, é muito importante que as pessoas se assenhorem dessa informação, porque todos somos Unicim. Não é só um grupo que está lá. O grupo que está lá é a bola da vez dessa articulação, digamos. E normalmente é um grupo mais maduro, é um grupo que já teve pessoas que já têm mais experiência nas gestões de ICs, coordenações de grupos, porque é diferente voluntariar na Unicim. Ali é um grupo atendendo grupos, não é um grupo atendendo individualmente como é uma IC. A IC ela atende individualmente o seu voluntário, o seu aluno, o seu docente, né? E assim por diante. Nós não, nós somos um grupo trabalhando, atendendo outros grupos. Para isso, a gente precisa, enquanto mini grupo, estar muito azeitado,
está muito sintonizado um com o outro, confiante de que como que dá a dinâmica multidimensional naquele processo de escutatória de grupo, sem fazer juízo crítico de valor que vá denegrir ou pensar mal, como já falei antes, mas, pelo contrário, olhando o lado melhor das consciências, intra e extrafísicas, se fosse possível, para harmonizar a relação, sabendo que todos somos peças importantíssimas na comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Somos exatamente valiosos por sermos diferentes. Então, quanto mais pessoas estiverem fazendo suas reciclagens intraconsciencial e grupal, individual e grupal, mais consolida a reurbanização planetária de holopensenes, de todos os pensamentos, sentimentos e energias nosográficos, que permeiam na disputa, na competição e assim por diante. Então, para a CCCI, a Unicim ela é vital, porque é ela que faz ela oportuniza essa conexão, essa conectividade com a maioria dos grupos, para que uns aceitem os outros, conviva da melhor forma, rendendo o maior rendimento evolutivo possível. É lógico, gente, que isso é um sonho, não é assim que acontece, porque plenamente, mas acontece muito, muito. Nós temos resultados muito significativos, senão não estávamos onde estávamos hoje, enquanto grupo de Max Prex grupal. Sim, com certeza, né? Inclusive, como a Unicim, o que afetou esse andamento da CCCI e também da Unicim, essa crise que nós passamos, estamos ainda, né? Mas ano passado foi muito crucial, né, para todos. E como ficou isso, a Unicim, a CCCI, com os projetos, com tudo? Eu penso que houve assim, uma maturidade grupal muito grande. A gente conseguiu ver o esforço, o empenho de cada mini peça desse Max Mecanismo se abrir para inovações. A criatividade, o respeito inter pares, a abrangência por nós inovarmos em educação à distância, em interlocuções online, lives, coisa que não era nosso cotidiano, exatamente por trabalharmos com dinâmicas parapsíquicas, com energias in loco. Então, para nós foi assim, um desafio ultra e hiper vencido. Então, ampliou muito a abrangência assistencial para as pessoas que não estão próximas a Cognópolis, Foz do Iguaçu. Então, eu penso que foi extremamente rico. Os grupos se uniram para criar a ação integrada, fazer cursos independente de bandeira, independente de instituições, exatamente aquilo que preconiza a própria Unicim, suprapartidários, não tem partido, partido somos todos em prol da evolução. Então, foi 10. Foi um ano de muito trabalho, né, professora? Por Sim. incrível que pareça, nós aqui de Foz, a gente participou disso, né? Participou também com várias lives, e foi um ano que, apesar de tudo, nos forçou a nos multiplicarmos e inovarmos, né? Então, quem quis trabalhar, quem quis colaborar, teve lugar para isso, né? Os talentos emergiram, né? Os talentos emergiram, e todos, né? Todos deram o máximo. Todos e todas as instituições. Todos deram o máximo nisso. Uma ajudando a outra. Foi bem de se ver e bom de se participar, né? Isso é muito grandioso, a gente que está fazendo esse esforço, né? E acabou havendo uma expansão da conscienciologia. Exatamente. Pelo planeta, né? As lives, as interações que houve, os grupos procurando, até as palestras. Está havendo, né, professora? Ainda está havendo, está ampliando. Então, essa interação aumentou muito, né? Eu, particularmente, eu digo que eu nem sinto tanta quarentena, porque é tanto movimento, é no celular, é de live, é interagindo nos eventos, né?
para poder dar força, poder participar e mostrar que o negócio está acontecendo, é divulgando não só o evento da minha IC, mas também o evento de outras ICs, né? Houve realmente um abraçar das ideias muito grande nesse período, né? Professora, voltando aqui à nossa entrevista, existe uma diferença, praticamente a senhora já respondeu isso. Qual a diferença do corpo do voluntariado da Unicim para o corpo de voluntariado das outras ICs? Os grupos se afinizam pela especialidade da instituição. Então, uma pessoa, a Unicim, como a especialidade dela é união, é unir, integrar, o slogan da Unicim é sinergismo interassistencial. Então, nós precisamos vocacionado, é como se a gente tivesse habilitado, pelo menos o grupo se afinizou para aquele momento promover aquele sinergismo entre os pares, a partir do exemplarismo pessoal. E aí, essa é a diferença. Mas a Unicim tem um conselho ancorado nela, que é o do intervoluntariado, que é formado por todos os coordenadores de voluntário de todas as ICs, que atende o voluntariado como um todo, independente de estar com vínculo formalizado em instituição ou não, porque tem voluntário que já deixou as instituições, mas continua trabalhando, ajudando, retroalimentando esse holopensene da Conscienciologia. Então, ele é um voluntário indireto, digamos, né? Ele é um estudante da Conscienciologia, e aí ele tem esse local onde ele pode estar. A Unicim ancora esse pessoal também, é isso que quero dizer. Agora, as outras instituições, elas atraem os grupos pela especialidade. Então, tem pessoas que por exemplo, o Paradireito, vocês se aglutinaram nessa instituição para aprofundar o estudo do Paradireito, do Paradever, da evoluciologia, que são os evoluciólogos, né? Os mais especialistas em Paradireito. Então, tem um atrator, tem um elemento. Então, a tendência da Juriscons é atrair mais advogados desta vida ou rábulas de outras, digamos, os rábulas e os ex de outras vidas, que às vezes a pessoa tem na paragenética e não é advogado nessa vida, mas atrai pelo holopensene. Por quê? Porque provavelmente ali ele vai extrair de si o melhor para beneficiar os outros, o melhor exemplo, ou os exemplos que mais são coerentes ou aquelas necessidades demandadas na instituição. Então, isso ocorre com todas. Gente, Conscienciologia, vamos fazer uma analogia, é medicina. Medicina não tem que ter ortopedia, cardiologia, pediatria, e aí vai, todas aquelas subespecialidades. Conscienciologia é isso. Então, as especialidades da Conscienciologia são subespecialidades da Conscienciologia. Então, quanto mais tiver, melhor, mais grupos estudando e aprofundando e tendo verdades relativas de ponto ou ver pontos daquela especialidade para contribuir para o grupo como um todo. Como atuam as ICs e como as ICs colaboram e interagem com a Unicim? Elas são filiadas, elas se reúnem. Todas as ICs se reúnem em vários conselhos, Conselho dos Gestores, que chama Conselho das ICs. Uma vez por mês se reúne para tomar decisões políticas com a visão macro política, né, com a visão macro. Os voluntários, o intervoluntariado é o Conselho dos Voluntários de todas as ICs, que determinam as regras e as leis por meio de pareceres técnicos para todo o voluntariado da Conscienciologia. O CIEF, que é o Econômico Financeiro Fiscal, toma decisões para todas as ICs seguirem. O Conselho de Técnico Científico, o Intercientífico, o Intercomunicação, enfim. E tem outros conselhos que não são formados por ICs, são formados por especialistas, como é o EPICONS, Segurança, ECs, Empresas, Consciência Cêntrica, Colégios Invisíveis, cada um desses é um conselho de especialista, mas que é para beneficiar toda a comunidade.
Tudo voltado. Reúne na sala da Unicim. A Unicim hoje tem 4 salas alugadas ali no no polo de discernimento, mas agora é só virtual, né? Mas precisa manter o espaço, né? Manter o espaço porque precisa ter reuniões, atender a casos mais presencial, precisa ter os campos energéticos formados em loco. Precisa. Eliel, alguma pergunta para a professora Isabel? Uma questão que me chamou a atenção é os bastidores da Unicim, né, em relação às ICs. E uma coisa que me chama a atenção da questão dos bastidores é como que a Unicim leva em consideração as parapercepções em suas decisões. Que vai ter processos de intervenção da Unicim em algumas ICs, mas eu não vou levar só em consideração só o aspecto intrafísico. Eu também tenho essas percepções multidimensionais. Como que isso se dá? Como que isso o pessoal se prepara para isso? Realmente, você tocou num ponto muito importante. Se não houver uma compreensão desses bastidores extrafísicos e uma conexão com a Equipex daqueles grupos, não tem como ser completista exitosamente nas negociações paradiplomáticas. Então, é igual uma IC, ela quando vai preparar um curso presencial ou de campo, ou qualquer curso, ela tem uma equipe, né, de professores, monitores, que vai se preparando, prepara as aulas, aí tem as inscrições, põe o nome dos alunos, vai chegando, vai para a TENEPS, é mais ou menos a mesma coisa. Cada reunião da Unicim é um evento. Então, cada reunião dessa, de qualquer conselho, ele é cuidado, com zelo, com esmero, com uma lisura, com respeito paradiplomático inimaginável. Antes, quando é agendado, a preparação de quem vai acolher aqueles grupos e o pós-operatório, digamos, porque nós registramos em ata todos os acordos, a gente dá publicidade para os atores envolvidos, não é nada escondido, mas não é colocado assim em amplo, porque não interessa. É como uma cirurgia, feito ali, fecha ali, deixa registrado para os anais da história, depois é tudo encadernado em livrões, em gestações conscienciais, ficam na biblioteca interna da Unicim para futuras pesquisas, o que foi o problema, como foi levada à solução, e as pessoas que estão à frente, elas iscam as consciex daqueles grupos e trabalham, às vezes, semana inteira, às vezes meses, na limpeza, porque a gente que está recebendo tem a ver com aquilo. São oportunidades de acertos intergrupais. Então, todos estamos envolvidos, de algum nível. Às vezes mudam os atores, é natural, muda a forma da assistência. Então, essa finesse é muito importante. Muito bom. Professora, vamos à nossa pensata de hoje? Vamos. Então, a pensata é o seguinte, se a senhora quiser nos dar o prazer do seu comentário, vai ser maravilhoso. O temperamento é construído pelas vivências dos costumes. A evolução do temperamento é obtida pelos estudos das leis, ou seja, a autolucidez, a cosmoética e o paradireito. Essa é uma pensata com a inserção de temperamento do Lexo de Ortopensata, a primeira edição, página 1607. E aí, professora? Como é que a senhora analisa essa Você foi falando, eu fui imaginando uma reunião de diplomacia da Unicim. Todas são diplomáticas, né? Quando é preciso ter personalidades com expertise muito específica para o somatório do viés, da forma como ele enxerga, compor uma cosmovisão. E aí haver uma decisão ou um caminhamento mais cosmético possível para todos. É claro que a gente oportuniza, né, as pessoas, nós todos acessarmos. Ninguém fica dizendo, faz assim ou faz assado. A gente, às vezes, tem que ser mais veemente para dizer, não pode ser assim, porque está violando os acordos X, Y, Z de tal e tal ata. Aí nós temos que nos posicionar. Mas, em geral, a gente é aberto para que ocorra o melhor para todos.
É. Como é essa vivência? Bom, eu ia fazer uma pergunta sobre a Pensata, mas tudo bem. Eliel, é com você para encerrar o segundo bloco. Bom, só para a gente fechar, eu acho que uma coisa que eu acho bastante interessante que, Isabel, foi colocado é a questão do cuidado e do para-cuidado nas palavras, nas exposições, de como deve ser colocado, como deve ser conduzido. Eu acho que são, assim, várias vertentes que tem que se olhar antes de tomar uma decisão, antes do ajustamento grupal. Então, eu achei isso, assim, de um requinte, né? E de uma objetividade multidimensional enorme para que seja exitoso nesses acordos, né? Nesses processos de ajudar as ICs a ter um processo de harmonia, a ter um processo de desenvolvimento. Intercompreensão. Até porque, professor Eliel, nós que estudamos multidimensionalidade, extrafisicalidade, sabemos que às vezes uma pessoa está sendo alvo de ataque extrafísico, porque ela deve ser muito preciosa. Então, mais um motivo para a gente segurar bem, tratar da melhor forma, para ela superar e compreender aquela vicissitude que está enfrentando naquela ocasião. Então, quando a gente está lúcido, a gente consegue fazer isso. Ok. Eliel, vamos chamar o comercial. Então, vou chamar então agora o comercial, vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com a Marilza e a nossa entrevistada. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Bom, pessoal, estamos voltando agora para o programa Conteúdos para Direito, na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. E aí, Marilza, com você agora, nosso papo com a Isabel Conceição sobre o tema, né, CCCI Unicim, Célula do Estado Mundial, Segundo para Direito. Ok, Eliel. Sempre é bom lembrar, né, que esse programa vai ser postado no Facebook e no YouTube. Né? Então, mais tarde, quem quiser assistir vai ser no Facebook e YouTube, poderá encontrar conteúdos de Paradireito com a professora Isabel Conceição e outros programas também do conteúdo. Professora, nós estamos no nosso terceiro bloco, terceiro e último, lamentavelmente, mas eu queria saber esse modelo da gestão da instituição conscienciocêntrica, como é esse modelo? Foi retirado de alguma outra instituição da sociedade intrafísica? Na verdade, foi tirado... O professor Valdo que idealizou a primeira instituição, criando o IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, em 86. Todavia, antes, ele tinha tido uma experiência com centros de consciência contínua. Uma coisa, gente, é fazer uma instituição sem conhecimento da realidade multidimensional. Né? Então, você tem uma interação praticamente eletronótica. Quando você conhece que tem interferência de assediadores, consciências energívoras, que tem, vamos dizer assim, a assistência de amparadores, consciências evoluídas, e que tem os nossos acertos do passado, interpares, né? Cada um de nós teve vidas em comum em outras épocas, é um conjunto de coisas que as instituições conscienciocêntricas, só elas que eu tenha conhecimento, tratam desses temas, respeitam, convivem, interagem com a base no paradigma consciencial. Então, a primeira instituição efetivamente conscienciocêntrica pode-se inferir que seja o IPC. A partir do IPC que surgiram as demais. E aí a vivência de cada grupo é que vai criando, vamos dizer assim, as verpons, vai criando os conceitos, vai criando a história da conscienciologia.
Quando surgiu o Aracê, o CAEC, nós vivenciamos a teoria da Conscienciologia. Então, o CAEC gerou muitos conceitos novos em cima de uma denominação chamada Conscienciologia Aplicada. E Aracê expandiu um pouco esses conceitos em cursos, em vários cursos, em várias publicações. E, a partir daí, todas as instituições conscienciocêntricas são aquelas que têm por base a teática do paradigma. Ela sabe que não interage só consciência intrafísica com consciência intrafísica, mas há uma interação diuturna, full time, com consciências extrafísicas, assistíveis e assistentes, que nos auxiliam nas assistências. Isso faz muita diferença, né, professora? De uma instituição faz total diferença. Por isso que não dá para julgar como é que elas se formam, porque cada grupo se afiniza pela sua história de vidas passadas. Ela tem um histórico pluriexistencial, tem os traços paragenéticos e se aglutinam por determinado tempo numa instituição para ter um acerto, para ter uma vivência e assim por diante. Claro, tem pessoas que são epicentros, são líderes daquela epicentro de determinadas especialidades e elas sustentam aquelas, talvez, pela vida toda. Professora Isabel, a senhora falou muito aí no paradiplomata, né? Dentro na paradiplomacia. O que é um paradiplomata? Quais são os meandros da paradiplomacia dentro da Unicim? Olha, a paradiplomacia, ela requer os atributos de saber ouvir, saber falar, quando falar, como falar, para quem falar, o que falar. Então, e aí não é falar por falar, não é só falar o visível aos olhos físicos, mas compreender o invisível aos olhos, ampliar o parapsiquismo. A paradiplomacia sem parapsiquismo não existe. Entende? Então, nós precisamos estar exercitando o parapsiquismo para aprender o que está nas entrelinhas da conversa, ouvir o inaudível, compreender o aparentemente incompreensível, enxergar aquilo que não está visível aos olhos, para poder fazer as pontuações, os questionamentos que faça com que haja a compreensão das consciências intrafísicas e extrafísicas sobre o fato e sobre o parafato. Isso é só treino, gente. E o ideal, a Unicim tem, vamos dizer assim, como que no seu estatuto, isso é requerido, mas o ideal é que todos nós, de todas as instituições, aprendamos a fazer isso. E demos a nossa holochakra, a nossa holobiografia para que isso ocorra em todas as nossas interações. Porque na hora que eu for para uma pessoa julgando, condenando, gente, isso não é paradiplomacia, isso é tribunal de acusação, né, de vingança do passado. Então, a paradiplomacia é o contrário, é acolher, ouvir, entender, pontuar, não ser pusilânime, não fazer posicionamentos para dar um impacto terapia que às vezes o outro está acoplado com consciência. Ela nem é ela está totalmente possuída, como fala na gíria. Se ela está assim, ela precisa de uma impacto terapia de alguém mais lúcido do grupo para ela desacoplar e voltar à sua essência e aí ela compreender aquilo que estava acontecendo com ela. Às vezes fazia até retratações no momento. Então isso não é qualquer um que faz. Preciso manejo, é preciso habilidade, é preciso um grande respeito pelas consciências intrafísicas e extrafísicas. Pelo que a senhora está colocando, o paradiplomata, para ter esses atributos todos, esse domínio do processo emocional, o paradiplomata já deve ter se trabalhado muito. Não é uma questão de ter feito esta ou aquela faculdade. Ah, com certeza. É uma questão de trabalho, de trabalhar a sua intraconsciencialidade, de se melhorar enquanto ser humano, enquanto consciência.
O tempo inteiro, full time. Quem está na Conscienciologia já está, um dos pilares que sustenta a Conscienciologia e a comunidade conscienciológica é o voluntariado. O outro é a autopesquisa. Por que o voluntariado? O voluntariado é o trainee de paradiplomacia. Ele está treinando, quando a pessoa ela assina um documento, eu quero voluntariar, ela está saindo da postura de ser assistido como aluno. Tudo é bom, tá, gente? Não existe que é ruim isso ou aquilo. É muito importante a gente passar como estudante e aprendiz o tempo inteiro. E também, mas é um momento que ela ela chancela que ela já está em condições de começar essa experimentação dessa paradiplomacia. Eu estou aqui para assistir. Aí chega o aluno. O que é assistir? É estar aberto para acolher quem chega. E quem chega, às vezes, é um porco-espinho. Então, aí chega o porco-espinho, espeta. Aí espetou. Por que me espetou? Em vez dela ficar com raiva do porco-espinho, ela volta para ela e fala, por que essa pessoa com a energia está me espetando? Por que me machucou? O que ela falou que me tirou do meu prumo, da minha retilinearidade? Então, aí, nesse exercício de autopesquisa, ela modifica a pensenidade e aí a consciência que chegou ao porco-espinho, daqui a pouco recolhe os espinhos, daqui a pouco já é uma bolinha felpudinha, já dá para abraçar, e assim ela vai entrando, vai gerando confiança, e daqui a pouco ela se transforma, aquele temporário porco-espinho, se transforma num mega assistente. Às vezes passa até a assumir cargos que vai atender dezenas, centenas de pessoas. Então, por isso que é importante nós conhecermos isso para não fazer acepção de pessoas, para não repudiar ninguém, nem funcionário, nem fornecedor, nem visitante, todo mundo é importante. Ele veio porque naquele momento a sua energia ia ser necessária para aquela mega assistência. Só que a gente não sabe, não vê. A gente tem que confiar no taco. Existe dentro da CCCI algum curso sobre a paradiplomacia? Ainda não tem formalizado. A Unicim, uma vez, ela estruturou, mas ela, como muda as gestões, então não deu encaminhamento. Mas eu diria que as dinâmicas parapsíquicas e a vivência no voluntariado franca, verdadeira, respeitosa, é a maior escola de paradiplomacia. Então, por que a dinâmica parapsíquica? Porque a diplomacia, mais da metade é parapsiquismo. Então, nós todos somos parapsíquicos, só que uns destrambelhado, outros ainda latente, não mostrou seus talentos, vamos dizer assim, fenômenos parapsíquicos, para ela mesma ter confiança, não é para os outros, porque a gente não tem parapsiquismo para exibir para ninguém, não, a gente tem para a gente ter confiança em não atrapalhar essas assistências, em fazer os acoplamentos corretos, da maneira correta com os amparadores, cada vez de mais alto nível. Sim. Né? Professora Isabel Conceição, o cargo de responsabilidade maior, que é o secretário-geral, né, da Unicim, ele teria uma representatividade intra- e extrafísica de um paradiplomata? Ele seria o paradiplomata em pleno exercício? Olha, o amparo da função da Unicim, eu fui gestora de algumas ICs, de alguns cargos, e fui gestora da Unicim. O amparo de função da Unicim é fora do normal, fora do comum. Ele realmente amplia muito, ele oportuniza muitas extrapolações parapsíquicas que o cargo requer. Tá? Eu tenho amparo em outras áreas, mas igual da Unicim eu não vi. Eu acho que todos os amparadores e todas as áreas têm amparo para a paradiplomacia. É que da Unicim, gente, é grupo, não é uma coisinha light, é acerto de povos, de multisseculares. Às vezes é um acerto a perder, né, sei lá de que século para trás. Então, por isso, talvez, momentaneamente, a gente tenha aquela injeção de energia para fazer para ser canal, né, de compreensão e interassistência naqueles momentos. Então, a senhora percebeu perfeitamente. É interessante essa observação,
porque tem muita gente que não observa os amparos de função, Ah, pois é. né? E Não tem noção, faz um trabalho, faz outro e não sabe valorizar o amparo de função que está tendo. E o amparo de função a gente tem em qualquer coisa, até abrindo, até indo só receber uma pessoa no CIEC. Meu papel é ir lá receber, ser turista, guia de turista. Não tem cargo que vai ser mais ou menos, todos são importantes. Nós não sabemos quem está chegando aí. É a questão de você se localizar na mini peça do Max Mecanismo, né? Exatamente. Você se sentir naquele, poxa, isso aqui é um Max Mecanismo, o que eu estou fazendo aqui? Vou receber uma pessoa que vai chegar, que quer saber o que é a conscienciologia. Esse papel é importante, né, professora Isabel? É muito importante. Ele vai ser porta-voz da Mas, conscienciologia. você falou o que é o papel da Unicinha. Quando tem o cargo máximo, não é que ele é o máximo, nem é o representante maior da conscienciologia. Ele é o porta-voz do grupo. Unicim sem grupo não existe, gente. Unicim eu acho que as ICs todas. É o grupo que alguém está no papel de representatividade, mas ele não é ele ali, ele é o conjunto da ópera. Sabe? Se ele fosse só ele, sabe aquele instrumento que desafina numa orquestra? Desafina. Então, a pessoa, quando ela vai aparecer, é porque precisa aparecer naquele contexto, naquele momento, temporariamente. Depois ela recolhe e vem para o grupo. Ela sabe que o grupo, como o grupo pensa, e o grupo é intra e extrafísico. Mesmo que ela esteja sozinha, ela está porta-voz de um grupo extrafísico também. Liel, alguma pergunta para a professora? Uma coisa que eu achei assim, Isabel, até intrigante, né? No sentido, por exemplo, assim, quando a gente vai trabalhar dentro da IC, que a gente trabalha como voluntário ou alguma pessoa, às vezes tem aquele negócio, né? Tem que passar para fazer o desassédio do voluntário. Mas quando você trabalha em ensino, nós estamos trabalhando de grupo. Como que o desassédio grupal acontece? De que forma? Porque é diferente o contexto. Uma coisa é desassediar uma pessoa dentro daquele contexto. Outra coisa é desassediar um grupo. Como que é isso? Então, quando a gente pega... é muito importante as ICs estarem propensas a desassediar o voluntário. Porque isso é acolhimento, é escutatório, é tudo aquilo da paradiplomacia que nós falamos. Na Unicinha, a pessoa, nós não temos tempo para ficar... Não é que a gente não faz isso, a pessoa não consegue ficar lá como voluntária. Se ela não tiver habilidade para fazer autorresgate, ela mesma vê que ela entrou naquela baratrosfera, ela identificar onde que ela vulnerabilizou e ela se autorresgatar para ficar inteira, íntegra, porque ela não é sozinha, entende? Então, agora, isso eu estou falando do indivíduo. No grupo, a cariação, conversa, olho no olho, falando a verdade, falando o que pensa um para o outro. Às vezes a gente não sabe falar light, a gente vai deixar o nosso jeitão mais estapafúrdio vir à tona, mas essa verdade, essa autenticidade é que gera a conexão da interconfiança. Sabe como o outro pensa, como o outro é, qual é a outra forma do outro, e isso na Unicim é muito importante. Antes da gente atender qualquer caso, a gente tem que fazer o estudo de caso, para a gente ver o que cada uma daquelas personalidades pensam, e a gente nos esclarecer internamente, para depois receber o outro com muito mais admiração do que discordância. E com compreensão quando o outro não nos compreende, porque isso pode acontecer. Às vezes a gente consegue fazer com que o outro compreenda um pouquinho daquilo que a gente está compreendendo, que em tese seria, vamos dizer assim, o lúcido daquele momento. Mas às vezes a gente tem que compreender quando ele não compreende. E quando às vezes não é tão exitosa da maneira como a gente esperava. Então, essa predisposição nós temos que ter isso muito claro, entende? Não tem outro jeito. Professora, vamos à nossa pensata? Vamos, vocês que mandam. No Estado mundial, as fronteiras, os países, as raças e as etnias caminham para a extinção. E a megafraternologia e o universalismo caminham para a
preponderância teática das vidas dos cidadãos. Lexo de Horta Pensata, Inserção Universalismo, primeira edição, página 1667. Olha a inteligência evolutiva dessa pensata, né? Os atores, individualmente, eles contribuem para esse rompimento de fronteiras, a partir de si. Né? Se eu não tenho partido, eu sou suprapartidário, eu não tenho partido da Unicim. A Unicim somos todos. Gente, se juntar todos os voluntários da Unicim, de todos os conselhos, nós temos 260 voluntários no sistema Unicim. E no secretariado tem 13 pessoas, que é o pau da barraca, é o que sustenta aquela lona para todo mundo fazer um espetáculo. Então, esse é o rompimento de fronteiras. As ICs não são... As ICs podem até ter aquela especialidade e meio que advogar, né, a favor daquela especialidade, está tudo certo. Mas na hora que ela pensa nisso, ela vê que tem 24 especialidades e está pouco. Poderíamos ter 100 especialidades, 100 grupos aprofundando os temas, formalizados, tocando, consolidando a teia multidimensional interassistencial da Conscienciologia. Ok, muito obrigada. O Eliel vai fechar o programa e a professora pode se despedir, agradecendo a sua presença. Muito obrigada pela oportunidade aí, estamos à disposição. Espero ter contribuído de alguma forma. Sim, com certeza. Eu agradeço a todos, né, e estaremos na próxima quinta-feira, no mesmo horário. Eliel, é com você agora. Bom, estamos então finalizando o nosso programa de hoje. Eu, Eliel Queiroz e a Maria Andrade, queremos agradecer a presença da nossa convidada, né, a Isabel Conceição, e aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação e convidá-los para, na próxima semana, mesmo horário, às 13 horas, sintonizar com a Rede Comunicadora do Iguaçu, RCI AM 1320. E até a próxima, o nosso próximo encontro dentro do Conteúdo para Direito. Obrigado a todos. Obrigada.